A minha Bíblia é a revista atualizada. Quem tiver, vamos ver. É o texto base, 2 Coríntios 4, 7 a 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém. Aleluia. Pode assentar. Amém. O pastor já orou por mim, graças a Deus, os irmãos também. Irmãos, esse é um tema muito precioso. E depois da pandemia, isso ficou muito mais evidenciado nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Um tesouro incomparável em vasos de barro. Quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse, esta é a grande realidade. Quem foi o pai da fé? Abraão. Pai da fé. Olha que coisa maravilhosa. E onde é que Abraão caiu? Na falta de fé, pegando um atalho e tendo um filho fora da promessa. Um tesouro maravilhoso. Pai da fé. Vasos de barro. Olha, quem foi o homem segundo o coração de Deus? Gente, olha que elogio, pastor. O homem segundo o coração de Deus. Quem foi? E onde é que ele caiu? O coração dele derrubou. Tesouro em vasos de barro. Quem foi o homem mais manso da face da terra? Moisés. E onde é que ele caiu? Perdeu a paciência, né? Eu até entendo um pouco Moisés, mas perdeu a paciência. Ao invés de falar, feriu a rocha, né? Quem foi aí, olha, o homem, esse aqui é mais difícil, né? Sansão, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. E a vida dele foi uma vida carnal. Uma vida carnal. Toda a vida dele foi uma vida carnal. Um tesouro, né? Cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E viveu uma vida carnal. E assim vai, irmãos. Nós pegamos o homem mais sábio do mundo, Salomão, na velhice, que é a época da maturidade, da sabedoria. Diz a Bíblia que na velhice ele se deixou seduzir, foi enganado pelas esposas pagãs e se afastou de Deus e sacrificou demônios. Tesouros em vasos de barro. Adão estava ali num jardim do Éden, irmãos. Dá para imaginar? Um jardim do Éden. Tudo de bom e do melhor. Todas as árvores frutíferas à sua disposição. Uma árvore ele não podia comer. E qual é que ele comeu? Tem algumas coisas que parece que a gente não consegue entrar na mente da gente. Mas repara que fica evidenciado isso. Tesouros em vasos de barro. Para que a glória de Deus, daqui a pouco nós vamos aprofundar nisso um pouquinho mais, para que a glória de Deus fique manifesta. Deus fala assim, porque Deus não dá a sua glória para homens. Tesouros em vaso de barro. Pedro, o grande líder, o destacado. Senhor, ainda e todos se negam ao Senhor até a morte. Negou Jesus 3 vezes. Dá para entender, irmãos? Tesouros em vasos de barro. Tem um dos evangelhos, né, que eu mais gosto, é o evangelho de Marcos. Se você olhar o tema de Marcos foi escrito para os romanos, e ele mostra: Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Senhor, Jesus domina a natureza, Jesus domina os demônios, Jesus domina as doenças, enfermidades, Jesus é o autor da vida e da morte. Mas Marcos é aquele de quem diz que quando chegaram os soldados, ele fugiu desnudo porque estava vestido no lençol, saiu correndo quando os soldados chegaram. É um dos evangelhos que mais mostra o poder de Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso, mas fugiu correndo quando chegaram os soldados. Estão entendendo, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Tesouros preciosos em vasos de barro, né?
quando eu comecei meu ministério, eu era um dos mais improváveis e imagináveis para ser pastor. Para ser pastor. E logo no início eu conheci o pastor Charles. Né? Não tinha nada. Eu fiquei 2 anos. Deus, o senhor errou. O senhor confundiu o endereço. Não tem lógica. Sinceramente, irmãos, nunca me achei qualificado. Meu pai era analfabeto, minha mãe era analfabeta, nós éramos 8 irmãos, morávamos à beira do Rio Agudo. Eu fui o primeiro a converter meus irmãos. Tinha um bom emprego na época, assim, naquela época, né? Aí eu gostava de carnaval, festa, balada e tudo, aí Deus me converteu. E logo depois Deus me chama para ser pastor. Só eu converti. E aí, irmãos, tinha alguns probleminhas. Primeiro, eu era gago. Meu apelido era Gaguinho, pastor. Você sabia disso? Meu apelido era Gaguinho. Se eu ficasse nervoso, nós éramos 8 irmãos, 5 homens. Eu era no meio certinho. Todo mundo gostava de me irritar, porque eu era o único convertido. Então eu ficava gago, eu perdia a paciência, e eu chorava e tudo. E agora Deus me chama para ser um pregador da palavra, um gago pregando. Outro detalhe, logo quando eu comecei, eu percebi uma coisa. Qual é a palavra mais importante que tem na Bíblia, que nós temos no nosso dia a dia? Qual é a palavra mais importante, irmãos? Qual é? Fala. Qual é a palavra mais importante? Jesus. E eu não consigo pronunciar Jesus. Agora eu sou pregador da palavra, gago, eu não conseguia falar Jesus. Agora dá para entender uma coisa dessa? Mas Deus, o Senhor errou. Eu não consigo pronunciar o J e o S. Eu tenho que ficar pensando na palavra para falar. Um dia um amigo meu falou: ô pastor, por que isso fala tão pouco o nome de Jesus na palavra? Eu falei assim, gente, é uma coisa, né? Eu falo Cristo, né? Eu falo Cristo, né? Mas se eu pensar e respirar fundo, eu consigo. Jesus, aí quase saiu. Mas, irmãos, e aí, lá no Alto Veracruz, uma periferia, eu nasci lá. E Deus, não, eu quero que você ajuda aqui. Eu tinha um emprego muito bom, um salário muito alto, e eu fui ser seminarista ali. Ninguém queria eu como pastor. Ninguém, nem a minha esposa. Ninguém. Tinha um presbítero velhinho lá. Esse não tem que ser Ronaldo. E o seminarista anterior, falou assim: não, Ronaldo, e é a pessoa indicada para cá. Eu falei: esse pessoal está tudo doido. E ninguém na igreja queria. Eles fizeram lista de abaixo-assinado. Eu fiquei lá 23 anos, tive 4 eleições com 100% dos votos. Mas ninguém, eu não queria, minha esposa não queria, ninguém na igreja queria. Tesouros embaixo de barro. Aí um dia eu aprendi a fazer essa oração. Tem um tesouro aqui embaixo de barro. Quando eu entendi isso, aprendi a fazer essa oração, Deus fez um avivamento naquela igreja. Glória. A igreja ficou lotada. Às vezes eu pregava 5 vezes no final de semana. Tudo Deus fazia. Aí o ego começou a encher. O orgulho começou a encher. Um dia chegou um rapaz lá. Só que no meio daquele monte de gente, na igreja muito, periferia muito pesada, tinha havido gente convertida de tudo quanto é jeito. E aí chegou um rapaz assim: pastor, hoje o senhor não vai pregar não. Eu disse: por quê? Se o senhor pregar, se o senhor subir no púlpito, o senhor não desce com uma arma. O senhor está atrapalhando muitos nossos negócios aqui. Se o senhor subir, o senhor não desce. Aí eu falei: que isso, rapaz? Não, eu estou aqui ajudando o povo, cara. Eu não quero nada com isso não, eu estou ajudando. Eu nasci aqui, eu conheço tudo isso. Se o senhor subir, o senhor não desce. Aí Deus falou: tá, ó, é eu que coloco, é eu que tiro. A música que a irmã cantou, Deus deu, Deus tomou. Aí naquele dia eu entendi: tesouros embaixo de barro. E eu estava ali pensando. Aí tinha um diácono que hoje é o vice-presidente da igreja. Naquela época ele era diácono, recém-convertido, mas já era diácono já. E ele tinha convertido do crack de uma forma muito radical. Tinha vários lá que tinham convertido de forma muito radical. Ele está lá na igreja até hoje. Tinha muitas pessoas. Tinha uma outra moça lá, 2 moças estão lá, são mesmo intercessoras maravilhosas. Uma veio, chegou na igreja com uma criança no colo,
uma criança na barriga e 2 crianças. O namorado dela já era o terceiro pai daquelas crianças com AIDS e ela com AIDS. E eles foram. O rapaz aceitou Jesus, morreu, foi curado. E ela aceitou Jesus e a doença sumiu. Com todo esse negócio. A outra veio do espiritismo, a mente confusa, está lá até hoje. E aí chega esse rapaz. Aí o diabo, mas o pastor, não tem problema não. Eu já estou de olho nesse cara. Se ele pôr a mão, eu quebro o pescoço dele. Eu falei, não, rapaz, agora a nossa vida é outra, assim, isso aqui é de Deus, né? Às vezes, né? Eu mesmo nunca queria ficar lá na igreja. Aí eu falei assim, quem sabe Deus deu outro ministério para mim, outro lugar e tal. E aí, eu não sei, nunca mais eu vi aquele cara, eu acho que ele está vivo. Nunca mais eu vi aquele rapaz. Ele sentou aqui no primeiro banco assim, ó, deste lado. O diácono sentou atrás dele, assim, e ficava lá, e ficava fazendo assim, e a igreja lotada. Eu preguei, o rapaz foi embora, nunca mais eu vi. Há pouco tempo esse diácono, hoje ele é presbítero, é vice-presidente da igreja, ele estava lembrando essas histórias, por isso que eu lembrando. Tesouros em vaso de barro. Tudo é pela graça de Deus, irmãos. Esse texto que nós lemos, irmãos, eu queria só destacar um detalhe, ele faz parte de um corpo maior. Eu queria citar pelo menos alguns detalhes importantes aqui, só para que nós possamos entender o impacto e a dimensão desse texto, 2 Coríntios 4:7, mas antes deste, isso aqui é todo um corpo. Os cristãos de Corinto, ali, era um local assim, um entreposto comercial, de um grande movimento de pessoas de todo tipo. Quando Paulo plantou a igreja, começaram a converter muitas pessoas, de várias áreas, religiões e tudo. Então, dentro da igreja, criaram muitas expectativas, confusões, partidarismo. E Paulo tem um propósito muito especial nessa carta, irmãos, que eu queria que vocês pensassem nisso: a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo. Havia muita confusão naquela igreja, havia muitas dificuldades, muitas tensões, muitos partidarismos, muitos grupos, e Paulo começa a mostrar para eles a nossa identidade em Cristo, que vai culminar no nosso tema. Então eu vou deixar ele por último, mas eu queria passar rapidamente em alguns conceitos que Paulo vai falar aqui, para chegar nessa identidade, nesse mesmo texto aí, no nosso mesmo livro aí de Coríntios. Irmãos, a pergunta que eu quero que você entenda e responda nessa noite é essa aqui: quem é você? Quem é você? Quem é você na igreja? Quem é você lá no seu trabalho? Quem é você lá na sua escola? Na sua casa? Quem é você quando está viajando longe do pastor Charles? Vários pastores, né? Quem é você quando está longe do seu pai, da sua mãe? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você? Veja bem, com todo respeito, não estou perguntando o seu cargo, o seu título, o seu status, o seu stories. Eu estou perguntando qual é a sua identidade. Você não é o seu cargo, você não é o seu título, você não é as postagens do status, stories das mídias sociais, você não é o que as pessoas falam que você é, você não é o que você acha que você é. Quem é você? Qual é a sua identidade? Paulo, ele começa com os Coríntios falando, olha o capítulo 6, versículo 11, só para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar com isso aqui. Volta aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Paulo está discutindo com eles, tentando levar eles a descobrir a identidade deles em Cristo. 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados
em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, santificastes no nome de Jesus, no sangue, no poder do Espírito Santo. Qual é a sua identidade? Presta atenção. Você é o que a Bíblia diz que você é. Não o que as pessoas falam, não o que o acusador das nossas almas fica falando. Você não é o seu passado, você não é a sua consciência cheia de culpa, você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual de funcionamento. A Bíblia, ela diz, ela determina a nossa identidade. Amém? Então eu queria mostrar para vocês o que você é segundo a palavra de Deus. Então, 2 Coríntios, volta lá, 2 Coríntios 2,15. Qual é a nossa identidade em Cristo? 2 Coríntios 2,15. Depois nós vamos culminar lá naquele capítulo, no capítulo lá 4,7. Porque nós somos para com Deus o quê? O bom perfume de Cristo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Vira para quem está do seu lado, assim: você é o bom perfume de Cristo. Irmãos, quando Paulo diz isso para os coríntios, ele tinha na mente duas ideias muito claras do Antigo Testamento, que nós sabemos quais são. Então, a primeira ideia aqui, essa ideia do perfume, tem seu pano de fundo nos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Lá pelos sacerdotes, que subiam como aroma agradável a Deus. Esses sacrifícios eram feitos três épocas, ou três formas distintas. Primeiro, consagração dos sacerdotes, aí fazia os sacrifícios. Outra forma, perdão de pecados, fazia esse sacrifício. Outra forma, gratidão, ações de graça. Então, todas as vezes que eles queriam consagrar um sacerdote, perdão de pecados, confissão de pecado, ações de graça, culto de gratidão, eles faziam esse sacrifício. Aquele sacrifício representava uma dependência de Deus, uma entrega, uma consagração, uma busca. E o aroma daquele sacrifício subia diante de Deus como aroma agradável. Aí Paulo diz: vocês são o bom perfume de Cristo. Amém. O que significa isso? O cheiro agradável da obra de Cristo em nós. Aleluia. Cristo em nós é um bom perfume para Deus, que exala para todo lugar. Aleluia. O bom perfume de Cristo, né? Os irmãos deram testemunho e ouviram a banda cantando lá, ficaram assim, todos cheios de graça, né? Eu assim: nossa, que pessoal abençoado. Eu também tinha a mesma coisa, gravei um monte aqui para mandar para minha esposa aqui. Da sanfona aqui, como é o nome dele? O Luiz, né? O tio avô da minha esposa está com 97 anos de idade. Ele já está só. E ele não ouve mais, conversa e tudo, mas na hora que vai começar o culto, ele pega a sanfona e acompanha todas as músicas com a sanfona. No primeiro banco, o ministério do louvor lá, e ele com a sanfona, e acompanha direitinho. O bom perfume de Cristo vai enchendo os corações. Paulo fala que Cristo em nós, a obra de Cristo em nós, o sangue de Cristo em nós, a morte de Cristo em nós, tudo que Jesus fez por nós sobe diante de Deus como um bom perfume de Cristo, e esse perfume ele espalha. Então, a primeira ideia era esse sacrifício queimado subia como aroma agradável. Se vocês quiserem conferir, Êxodo 29:18, só para vocês perceberem. Então, esse era um perfume que tinha na mente do apóstolo Paulo. Êxodo 29, versículo 18, está escrito assim: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor de aroma agradável. Aleluia. Aroma agradável. Os sacrifícios feitos em consagração, confissão de pecados, ações de graça, aquilo subia como um reconhecimento da dependência da graça de Deus, e era um aroma agradável a Deus. Aleluia.
Tinha um outro perfume que o irmão citou aqui, do Salmo, o missionário Wilson, Salmo 133, também uma outra ideia de perfume. Os irmãos lembram, está aqui no capítulo 30, olha aí, capítulo 30, versículo 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de caça, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume, composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então tinha aquele perfume que era o aroma do sacrifício, subia diante de Deus, com uma entrega, dependência, consagração, e Deus recebia como aroma agradável. E quando aquilo era queimado no arraial, aquilo inundava o arraial todo, e todo mundo sabia, ali havia um povo de Deus. Amém. E essa outra forma aqui do Salmo 133 tem a ver com isso aqui, o perfume da consagração que era derramado sobre o sumo sacerdote. Imagina o pastor Charles tomando uma consagração dessa. Eu fui procurar na tradução, olha só, significa que 6 quilos de mirra, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de caça. E juntava aquilo tudo e dava um banho da unção do sacerdote. E aquele perfume inundava o arraial. E todo mundo sabia, tem sacerdote consagrado neste lugar. Amém? Aquele perfume. Eu vejo como lá onde eu moro, lá no apartamento, às vezes eu saio de manhã para comprar pão, eu entro no elevador, não tem ninguém, mas aquele perfume, assim, alguma mulher passou por aqui. Alguma mulher, já viu quando a mulher sai para trabalhar? Aquele banho de perfume, né? Ela entra no ônibus, no metrô, você fica assim, era mais ou menos isso, né? Olha só, 6 quilos de mirra, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana, 6 quilos de carne. Qual mulher gostaria de um perfume desse? Um banho desse, né? Então esse perfume inundava o arraial. As pessoas olhavam e viam, reconheciam. Agora, Paulo fala assim, vós sois o bom perfume de Cristo. Aleluia. Um dia a ficha caiu para mim. Eu estava no supermercado BH, 2 moças, irmãs, passaram por mim, me cumprimentaram. Só eu estava comprando os produtos, eu virei e fiquei bem do outro lado, que eu consegui ouvi-las. Aí uma falou para assim, quem é esse rapaz? Eu disse, irmão do Robin. Assim, o Robin? É o Ronaldo, mais novo, assim, mas ele está diferente. É assim, é porque ele agora é crente. Entende? Eu disse assim, não, mas ele está tão diferente assim, o Robin não mudou nada. O Robin é meu irmão mais velho. Ele é militar e ele levava a gente para as baladas. Ele batizou esse ano. Lá, na nossa nova igreja. Aí eu disse, o Robin não mudou nada, mas ele está tão diferente. Quem tem diferença? Aquele ali, meu coração, eu disse, ufa, graças a Deus que ela tem diferente. Que eu cresci com elas nas baladas lá, né? Eu disse, gente, né? O bom perfume de Cristo. Aleluia. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela via que tinha algo. Irmãos, é assim, provavelmente quase todos nós, a maioria de nós, os pastores aqui, com certeza, às vezes você chega em algum lugar e fala assim, você é crente? Tem algo diferente? Você é diferente? Você tem um sorriso diferente? É o bom perfume de Cristo. As meninas, quando chegam na escola, às vezes o rapaz mais sarado vem em cima da menina crente. Por quê? Porque ela tem algo de Deus, o perfume que atrai. Entende? O bom perfume de Cristo. Volta lá, tem mais um, eu queria mais um aqui, ó. A nossa identidade em Cristo, né? Eu queria outro aqui, olha o versículo 1 e 2 do capítulo 3. 2 Coríntios 3, 1 e 2. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. É sério o negócio? Conhecida e lida por todos os homens.
Vós sois a carta de Cristo. Irmãos, era muito comum naquela época cartas de recomendação, cartas de apresentação, dando informações a alguma pessoa. Os comerciantes ali em Corinto, muitas vezes eles tinham empresas, fábricas, comércios grandes. Aí contratava vendedores iam, aí levava apenas amostras de produtos. Aí os comerciantes davam cartas de apresentação. Estou te enviando fulano, ele é meu vendedor, funcionário, tem aí algumas amostras, né? Nós que somos mais antigos, na nossa época tinha, às vezes passavam vendedores ambulantes na nossa casa, vendendo, eles traziam só a amostra. Você comprava a amostra, passava 1 mês, 2 meses, chegava o produto. Era muito comum essas cartas de apresentação. Na Bíblia nós temos também. Quando Apolo saiu pregando, ele era cheio do poder do Espírito, muito animado. Alguns estavam assim meio confusos. E aí os apóstolos deram cartas de apresentação para o Apolo pregar nas igrejas. Quando Paulo escreve a Filemon, a carta de Paulo a Filemon é uma carta de apresentação. Paulo estava na cadeia, chega uma pessoa que foi presa, ele tinha roubado seu patrão, Onésimo. Paulo, que não perdia uma oportunidade, Paulo evangeliza Onésimo. Quando eles estão conversando, assim, de onde você veio? Assim, meu patrão é Filemon. Aí Paulo assim, olha, Filemon também é um filho espiritual meu. Aí Paulo escreve a carta de Paulo a Filemon, é uma carta de recomendação. Onésimo era inútil, mas agora em Cristo ele é útil. E Paulo escreve uma carta de recomendação. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo aqui para vocês entenderem? O cristão é a carta de Cristo enviada ao mundo. Vós sois a carta de Cristo. Paulo está afirmando para os cristãos aqui de Corinto, da igreja de Corinto, que eles eram as cartas de recomendação do apóstolo Paulo. Cada cristão convertido é uma carta de Deus enviada ao mundo. Amém. Vós sois a carta de Cristo. Irmãos, presta atenção aqui, olha. Os não crentes não leem Bíblia. Eles leem a nossa vida, né, pastor? Eles leem as nossas vidas. O não crente não lê Bíblia. Ele lê a minha vida e a sua vida. Nós somos a Bíblia de Deus enviada ao mundo. A carta de Cristo. Vira para quem está do seu lado e fala assim: vós sois a carta de Cristo. Tem um pastor da igreja presbiteriana, reverendo Hernando Dias Lopes, que fala assim: uma vida transformada pelo Evangelho é um argumento irresistível, irrefutável e irrevogável em favor do Evangelho de Cristo. Um novo convertido, transformado, cheio do Espírito, empolgado, é a maior bênção da igreja, não é não? A maior alegria do pastor, eu creio, é quando chega um novo convertido. Há pouco tempo agora nós batizamos um casal lá. Aí uma moça, ela batizou no domingo seguinte ela trouxe 10 visitantes. Eu disse, não, avivamento. 10 visitantes. E ela estava assim, pastor, tem muita dúvida, não sei o que tem. Não, já tinha feito alguns estudos, assim, não. Você crê em Jesus? Está disposto a seguir? Aí a gente fez toda a entrevista e tal. Nós vamos continuar os estudos depois. No domingo seguinte, ela trouxe 10 pessoas da família dela não crente. Eu fiquei maravilhado. Uma pessoa convertida pelo Evangelho é a melhor carta que temos para a sociedade. Nós somos uma carta aberta diante das pessoas lá fora, dos holofotes do mundo. Eles estão olhando para nós. Não tem jeito. Não tem jeito, irmão. Eu quero caminhar mais um aqui, antes de falar do vaso de barra aqui, pastor. Olha aí o versículo 5 do capítulo 4, um pouquinho antes do 7, né? Eu amo esse versículo, irmãos. Esse é um dos versículos que segue o meu ministério.
Então, vós sois o bom perfume de Cristo. Onde o cristão chega, a graça de Deus vai acompanhar. Vós sois a carta de Cristo. O não crente não lê Bíblia, ele lê a sua vida. E aí ele decide se vai ou não vai na igreja. Antes dele ouvir o pastor pregar, ele já viu a vida dos irmãos. Meus irmãos falam assim: Ronaldo, vem falando que é crente, né? Mas aí eles faziam uma lista interminável. Tem fulano na sua igreja, tem ciclano, e eram muitos, né? Tinha vários jovens que eram drogados, jurados de morte, né? Esse rapaz que era lá, ele mexia com crack, todo mundo do bairro sabia, converteu de uma forma radical. Aí um dia eu fui evangelizar uma família, e falei assim: não, mas sua igreja é muito bagunçada lá, fulano usa crack e está lá na igreja, agora na porta da igreja. Eu disse: não, tais fostes alguns de vós, mas vos lavaste, vos santificaste. Não, eu vi ele outro dia, assim, outro dia quando? Outro dia eu vi ele com crack. Não, outro dia você não viu, não. Vi, não viu, assim, quanto tempo mais ou menos? Deve ter um ano. Eu assim, então, um ano, né? Um ano é outra história. Mas tais fostes. Agora eu gosto muito desse, 2 Coríntios 4, 5. Antes de nós chegarmos no 7, eu queria compartilhar isso também. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Vós sois servos de Cristo. Amém. E servos uns dos outros por amor de Jesus. Amém. Eu já estive pregando lá em Funilândia uma vez. Tem o presidente da minha junta de diaconato, tem uma chácara lá, depois daquele campo. Aí os pais dele estavam fazendo aniversário de 80 anos, tinha muitos irmãos lá da Assembleia, tem várias outras igrejas. Aí eu estive lá. É longe para burro, por amor de Cristo. Sai de lá, o irmão falou, ele veio de longe. Não, eu preguei na chácara do diácono meu, ele chama Ronaldo, igual o meu. Os pais deles, Dona Dida. Mas eles não moram lá, não. Eles só fizeram lá. Aí tinha vários irmãos da Assembleia, vários outros, né? Mas servos de Cristo e servos uns dos outros por amor a Cristo. Se dependesse de nós, do nosso eu, da nossa carne, a gente não faria várias coisas que nós fazemos. Nós fazemos por causa de Cristo. Irmãos, vós sois servos de Cristo e servos uns dos outros por amor a Cristo. Essa palavra servo aqui, irmãos, é interessante. Me permita aqui só um pouquinho, só para vocês entenderem o que eu penso desse versículo aqui. Lá no original era muito comum, essa palavra tinha outras palavras que no português, na nossa Bíblia, vieram tudo como servo, mas lá tinha a palavra leitorgos, que na nossa Bíblia traduziu como servos. Mas o servo que vem da tradução de leitorgos, na presbiteriana a gente tem liturgia, significa servo que presta culto a Deus. É o que nós fizemos aqui hoje, estamos fazendo. Então foi traduzido como servo, mas significa aquele que vem prestar culto a Deus. Tem a outra palavra que é mais conhecida nossa, que é a palavra diáconos, né? Diáconos é o servo voluntário na casa de Deus. E tem uma outra palavra que é a palavra do nosso texto, que é a palavra doulos, que significa o servo que não tem direito a nada, escravo, que pertence a outra pessoa. Essa é a palavra do nosso texto. Vós sois doulos de Cristo, escravos de Cristo, e escravos uns dos outros por amor a Cristo. Essa palavra fala muito comigo, irmãos. Nós somos escravos de Cristo. Cristo é nosso dono. Aleluia. Por direito de criação. Lembra João 1, 2, 3 ali? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tal, versículo 3. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é nosso dono, porque ele nos criou. Se Jesus não tivesse te criado, você jamais teria vindo a existir. Ninguém aqui é fruto do acaso, ou de uma explosão, ou de uma evolução.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por meio de Cristo. E Cristo é nosso dono também por direito de compra, de resgate. Lembra 1 Pedro 1, versículo 18, 19? Fomos comprados, lavados pelo sangue de Cristo. Não é por ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem coisas passageiras. Foi o sangue de Cristo que nos remiu, irmãos. Purificados no sangue de Cristo. Cristo é nosso dono. Nós somos escravos de Cristo, por direito de criação e por direito de resgate. E nós somos escravos uns dos outros por amor a Cristo. Aleluia. Irmãos, isso é muito forte. Como pastor, a gente tem que aprender isso, né? Todo dia. Vasos de barro. Que nós vamos chegar agora aqui. Irmãos, olha Romanos 14, volta umas páginas, só para vocês verem aí o que eu estou tentando passar para vocês nesse ponto aqui. Romanos 14, fazendo um favor, versículo 7, versículo 8. Olha onde eu estou querendo chegar nesse ponto, aí nós vamos para o último aí. Irmãos, Romanos 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Ninguém vive para si. Servos de Cristo, escravos de Cristo, e escravos uns dos outros por amor a Cristo. Quando eu comecei meu ministério lá no Alto da Cruz, o meu tutor, o meu pastor que me ordenou, eu disse: mas pastor, tem outras ideias, a igreja de onde minha esposa tinha me chamado, queria que eu fosse para lá. Por isso que a minha esposa não queria o cá, porque queria que eu fosse para a igreja de onde ela veio, que nasceu na casa dela, uma igreja maravilhosa, enorme, e eles tinham me convidado. Tinha uma outra igreja em Valadares, e o olhinho até brilhava. Eu ia ganhar R$700 na minha igreja, a igreja lá estava me oferecendo R$2.600 para ir para Valadares, com carro, apartamento, aluguel, INSS e tudo, o olhinho até brilhava. Aí meu tutor falou assim: Ronaldo, esse povo só precisa de alguém para amar eles, servir eles. Assim, você decide, você vai servir o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, ou você vai servir a Cristo? Aí quebra, né, pastor? Aí é forte, como diz. Aí eu respirei fundo, falei com minha esposa: olha, é muito interessante ir para lá ou ir para lá, mas Deus está apertando meu coração que é para ficar. E ela disse: onde você for, onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. Ficamos lá 25 anos. 25 anos. E está coladinho, a gente todo dia está lá ainda, Nós não pertencemos a nós mesmos, irmãos. Aleluia. Entende? Ninguém vive para si. Nós não vivemos para nós. Nós somos servos de Cristo e servos uns dos outros por amor a Cristo. Ah, pastor, meu marido não merece. Ah, pastor, minha esposa, o senhor não conhece minha esposa. Se o senhor conhecesse minha esposa, o senhor nunca ia falar isso comigo. Graças a Deus que eu não conheço. Mas eu conheço Jesus. O que ele fez, a obra dele, o amor dele, que nos amou, provou, sendo nós ainda pecadores, morreu em nosso lugar. Entende, irmãos? Às vezes pode ser que o nosso vizinho não merece, mas Cristo merece. Servos de Cristo e servos uns dos outros por amor a Cristo. Vamos para o último ponto para a gente fechar? Aleluia. Vós sois vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E não de nós, Um dos pregadores que eu gosto, que é antigo, mais livros, que teve essa questão muito forte, foi Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era ainda jovem, começou a pregar com 16 anos, era um pastor consagrado. Com 21 anos, a igreja dele já tinha 10 mil membros, mas sofria de enfermidades terríveis. É considerado o príncipe dos pregadores na história da igreja. Vasos de barro.
com poder, um tesouro imensurável, né? O fundador da teologia da Igreja Presbiteriana, John Calvino, também faleceu jovem também, 56 anos, também disse que ele tinha doenças intermináveis que não conseguia dormir à noite. Também começou a pregar com 16 anos de idade. 16 anos de idade, era formado em direito. Deus chama ele para ser pastor e ele não conseguia dormir e começou a escrever, escreveu a nossa teologia. Irmãos, vasos de barro. A ideia aqui, irmãos, vem lá do Antigo Testamento. Era muito comum no Antigo Testamento eles pegarem potes de barro. Aqui é o desenho de um pote. Um pote de barro, e dentro guardava joias, tesouros. Às vezes alguns potes maiores, era muito comum. Se você pegar o livro de Jeremias, tem essas histórias lá de pessoas que falam assim: nós temos tesouros escondidos em vaso. Então eram vasos de barro com tesouros escondidos ali. Uma vez nós estávamos na roça, a minha esposa é de Resplendor, a gente sempre passa férias lá. Minha filha deixou o celular do lado assim do sofá, e a tia, a tia da minha esposa, ela passou fazendo a faxina. Tinha um vaso de flores, né, artificiais. Ela pegou o celular da minha filha e jogou lá dentro. Nós ficamos 3 dias procurando o celular. Lá não pega celular, não pega internet, não pega nada, e a gente não adiantava ligar, estava fora de área. E onde está esse celular? Até que a minha tia falou assim: eu fiz faxina, eu achei um negócio ali e joguei lá dentro. Era muito comum isso, né? Eles pegarem joias, tesouros e colocarem dentro do vaso. Agora tem uma coisa interessante aqui, o pastor falou aqui, o pastor falou uma coisa interessante que me chama muita atenção quando eu estava pesquisando. Quando, no nosso caso, que você vai lá em Jeremias 18, versículo 4 a 6, aí Deus leva o profeta, aí estava fazendo um vaso de barro, aí o vaso quebrou. O que ele fez? Um vaso novo. Deus não faz remédio. Vós sois vaso de barro com um tesouro inextinguível. Às vezes você chega quebrado na casa de Deus. Deus não faz remédio. Ele faz um vaso novo. Aleluia. Por causa do tesouro que tem dentro de nós. Gente, veja bem, o vaso não é nada. O que vale é o tesouro dentro do vaso. Entende? O vaso barato, quebradiço, perecível, sem valor, frágil, substituível. Mas o tesouro é o Evangelho de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. O poder do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. Você já reparou? Quando um cristão converte, ele recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus morando em nós. Aleluia. Pastor Charles, tem um Deus morando dentro do Senhor. Dá para imaginar? O Espírito Santo é Deus morando em nós. O Evangelho de Cristo, irmãos, quebra as cadeias, converte pessoas mais rigorosas. Cada testemunho que a gente vê, os pastores aqui provavelmente tem muitos testemunhos, pessoas que você olhava assim: cara, não tem solução. O Evangelho de Cristo chega, quebra os corações. Aleluia. Glória. Um tesouro, um poder incomparável. Dá para imaginar, irmãos? Este poder do Evangelho, irmãos, é grandioso, incomparável, incalculável, eterno, insubstituível. Nada resiste ao poder do Evangelho. Aleluia. Nada resiste ao poder do Evangelho. Aleluia. Dá para imaginar? Eu trabalhava numa empresa muito grande quando Deus me chamou para ser pastor. Era a maior imobiliária de Minas Gerais. Em 5 anos faturou 1 bilhão. Era dinheiro para acabar mais. O dono dessa empresa era muito orgulhoso. Um dia ficou doente. Aí fomos acabava na contabilidade nessa época, e o tesoureiro na casa dele para assinar os cheques, naquela época, né? E aí, ele falou assim: eu tenho dinheiro, tenho isso, tem aquilo, mas vocês têm alguma coisa que eu não tenho. Aí nós falamos com ele: tem um tesouro, o Evangelho de Cristo. Nenhum dinheiro compra, nada resiste, um poder insubstituível, uma graça irresistível. Irmãos, olha só,
na história da humanidade, muitas pessoas assim, isso não vai para frente. Começou com um homem, depois 12 discípulos, depois viraram 70 e foram enviados, depois foram para 120, depois na pregação de Pedro foi para 3.000, depois o texto fala 5.000, depois fala de uma multidão, depois fala uma numerosa multidão. Hoje somos 1.400.000.000 de cristãos no mundo. Amém, Senhor. 1.400.000.000 de cristãos no mundo, irmãos. Um tesouro eterno, incomparável, maravilhoso em vasos de barro. Aleluia. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não tem a ver com nós, tem a ver com o tesouro, o poder do Espírito, a graça de Deus que está dentro de nós. Irmãos, dentro de você tem um tesouro que não pode ficar preso, tem que espalhar esse tesouro, esse evangelho da graça de Deus, irmãos. Pastor, eu quero espalhar esse tesouro. Como eu faço? Como eu faço para espalhar esse tesouro? Um dia eu estava lendo a história de John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Aquilo me impactou muito num livro chamado Na Dinâmica do Espírito. John Wesley acreditava nesse amor total do Espírito transbordando. Interessante, irmãos, muito interessante. O autor J.I. Packer, é um livro meio denso, mas tem umas coisas muito boas. Na Dinâmica do Espírito. E eu fiz uma oração naquele dia: Deus, eu quero esse tesouro fluindo na minha vida. Amém. Fluindo. O irmão falou aqui do fogo, era como ondas de fogo. Como é que é o nome do presbítero lá? O presbítero. Quem falou que passou na mão dele. Era igual ondas de fogo, irmãos. Eu entrava no ônibus, a pessoa falou assim: fala comigo. O que você tem? O tesouro fluindo, irmãos. Aleluia. Na faculdade, um dia eles fizeram uma reunião, só tinha eu de crente na sala na faculdade, na UFMG. Lá sempre foi pesado. E aí eu falei assim: Ronaldo, nós queremos que você fale o que você tem de diferente. Um tesouro que não pode ser parado. Aleluia. Várias pessoas, nós começamos a fazer reunião de oração. Irmãos, tem um tesouro inextinguível, maravilhoso, eterno, irresistível dentro de mim e de você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Deus habitando em nós. Aleluia. Esse tesouro não pode parar. Pastor, como eu faço para esse tesouro fluir na minha vida? Primeiro você precisa receber Jesus Cristo. Se você ainda não tem uma experiência real, séria com Jesus, você precisa receber Jesus Cristo hoje como Salvador e Senhor da sua vida. Você precisa fazer essa oração, entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus no seu coração pela fé, porque esse tesouro ele vem de dentro para fora. Não é uma obra humana, é uma obra da graça de Deus. Você precisa receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Segundo, uma dependência diária total do Espírito Santo. Andar no Espírito. E o último, entender que isso é tudo para a glória de Deus. Aleluia. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com nós, com a nossa obra, com o nosso nome. É tudo para a glória de Deus. Aleluia. É Ele que faz para honrar Jesus e Jesus faz para honrar Ele, entende? Então, receba Jesus, tenha um relacionamento diário com Jesus pela palavra, pelo Espírito Santo e entender que é tudo para a glória dele. Aleluia. Tudo tem a ver com Ele, ok? Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, por que estamos aqui, quem somos, a nossa vida fica mais leve. Aleluia. E o tesouro vai fluir. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pede Jesus para entrar na sua vida, transformar a sua vida, fazer um novo tempo, uma nova história a partir de hoje. Uma nova história na sua vida, cheia da graça, do poder, da obra de Jesus na sua vida. Que esse tesouro possa fluir.
Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra. O Senhor nos ajude a entender a nossa identidade em Cristo. Oh Deus, que o Senhor faz de nós um bom perfume de Cristo na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vizinhança, aonde o Senhor nos levar. Que nós possamos ser cartas abertas de Cristo, oh Deus, no dia a dia, para refletir Cristo, mostrar Cristo e no final das contas entender que nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Que o Senhor faça esse tesouro maravilhoso, eterno, ó Deus, fluir ainda mais